Buenas, Bagual, tudo certo, minha gente? Debrocheguem, puxa o banco e quem pegue mais uma cuia, pois hoje a gente vai tratar do episódio 11 da terceira temporada de Spy X Family. Esse episódio nos entrega duas caras. De um lado, temos a comédia doméstica da Yor com seu caso o álcool. Ela não se dá muito bem com o álcool, né, minha gente? Pois bem, do outro lado, temos o problema de espionagem que pode reacender a guerra entre o Westalis e os Tânia. É a calmaria antes da tempestade. Venham comigo, bora destrinchar. Este é o seu canal de animações e mangás. Eu sou o Gaúcho, Sadi, e sejam bem-vindos nesse novo vídeo para nós uma análise da temporada. Mais uma análise de Spy X Family. Simbora, tchê! Vamos lá. Começando com o mínimo contexto que a gente precisa. Depois de todo o turbilhão dos episódios 9 e 10, galera, nós temos o seguinte. No episódio 11, nós vamos tirar o pé do acelerador. Mas, ao mesmo tempo, vamos ver luzes de alerta e sinais em duas frentes. A primeira é a insegurança íntima da Yor e o vazamento causado por um agente infiltrado que atende por nome de Wheeler. Enquanto a casa tenta respirar, o tabuleiro geopolítico ferve por baixo do plano. Agora, vamos lá. O que temos para falar sobre a Yor? Galera, seguinte. A Yor, ela que mata sorrindo facilmente. Matar, para ela, é como simplesmente respirar. Se for para proteger a nação ou por ordem do gerente, ela age sem hesitar. Esse é o ponto favorável a ela. Mas agora, perante o outro lado, ela tropeça nas pequenas coisas. E isso é bonito de se ver. Por quê? A gente vai ver uma briga normal entre casal. Sim, normal entre aspas. Porque é normal entre Yor e Lloyd não tem nada. Essa briga serve para provar que o casamento é de verdade. A ideia de ser uma esposa que reclama, que se sente à parte. Isso é uma ideia que traz contexto, traz interação, traz vivacidade para o relacionamento dos personagens. Porém, bebe numa situação social. E o álcool demora a fazer efeito para se esvair. Lembrando, a Yor tá voltando do happy hour, no encontro com as colegas. Então, lá ela encheu a cara valendo. E, como ela é fraca pro álcool, nós já vimos o que vai acontecer, né? Ela fica totalmente alterada por mais tempo do que pretendia, do que seria normal para alguém. Para Yor, isso pode acarretar em mais cenas engraçadas e completamente mal entendidos. Por exemplo, ela chegando em casa e o Lloyd simplesmente a recebendo, a recepcionando. E ela achando que ia ser recepcionada com um beijo. ったですか？職場の人間関係が改善されてるようで一安心。 Isso não passou para a cabeça do Lloyd, mas para a cabeça da Yor bêbada, sim. E amanhã seguinte, como levantar sabendo que na noite anterior fez fiasco? Não tem como, hein? Aqui outra coisa, pessoal. No decorrer do episódio, enquanto a Yor e o Lloyd tentam se acertar aos poucos, quem chega para atrapalhar é o Siscon. この生活のすべてが不満なのです。なんだとロイド坊ちゃん下は姉さんになり O moleque, ô criatura mal intencionada. Tô falando do Yuri, o irmão mais novo da Yor. Siscon, protetor, ciumento por causas extremamente infantis e da origem da infância. A intervenção toda é simplesmente isso. Ele mais atrapalha do que outra coisa. Ele vai inflamar as interpretações erradas. 謝れ。何をしたか知らんがとにかく姉さんに謝れ。 O que era uma coisa doméstica vira um espetáculo social, pra vocês verem, né?
O Yuri chegou já botando gasolina na situação. Quando a Yor tava quase se acertando com o Lloyd, chegou o Yuri pra atrapalhar. Ei, galo, velho. O Lloyd, mais desconfiado que cachorro em dia de mudança, ou mais escaldado que gato em banho de água fria, ele fica ainda mais na defensiva. Principalmente por saber que o Yuri ele faz parte da SSS, o Serviço Secreto. Temos uma leitura extremamente curta nesse sentido aqui, nesse micro contexto. A Yor não deseja fingir normalidade, mas quer sentir-se parte sem apagar quem ela realmente é. Forçar o ideal está aumentando a angústia que ela se sente. Logo, galera, a gente tem uma situação aqui que é interessante e que é engraçado ao mesmo tempo. A Yor quer tentar ser mais presente na vida da família, quer com que fazer que o Lloyd sinta falta dela, e ao mesmo tempo ela não quer representar isso. E o Yuri só atrapalha, como sempre. Nessa parte do episódio, ele serve mais para o alívio cômico e vergonha alheia. Por falar em segredos, minha gente, em análises mais profundas, se tu tá curtindo essa leitura, que dá aquela diferenciação do gaúcho eles apresentando uma história, então, dê uma força para esse canal, deem like, ative o sininho, se inscrevam! Aliás, não esqueça de compartilhar para os amigos e para os inimigos. Se você não gostou, beleza? Deixe nos comentários o que precisa ser melhorado. Se gostou, deixe nos comentários também o que ficou legal. Então, não se esqueçam de se inscrever, ativar o sininho para não perder as próximas análises de Spy X Family. Eu não vou me reter a somente a animação. Daqui a pouco mais, eu vou trazer um outro vídeo abordando coisas que estão ocorrendo no mangá, nas situações mais atuais. Porque eu estava preparando o vídeo da semana passada e percebi uma coisa que está ligando os pontos. De um personagem que apareceu nos primeiros capítulos, nos primeiros episódios, e agora está reaparecendo. Fique ligado, daqui a pouco mais sai esse vídeo. E temos agora a segunda parte do nosso episódio. Yuri e Yor seguem o Lloyd, que recebeu uma ligação especial do hospital. O código da Y. O Wheeler, que era um agente infiltrado da Austânia em Westalis, ele acabou fugindo. Ele desertou, por assim dizer. Na realidade, só voltou para casa. Vamos falar bem a verdade. O Wheeler estava cansado de ser agente duplo e resolveu voltar para casa. Então, a brincadeira de segue, que pega, e finge que tá bem, que não tá, acaba por aí. Agora, minha gente, temos o tom do episódio ficando sério. Por quê? Temos uma situação que pode desencadear todo um conflito armado. Certo? O Lloyd atende o telefone e se manda para o hospital. O Yuri e a Yor o seguem disfarçadamente. Até que no momento, o Yuri percebe que um dos seus comandantes o chama escondido, através de códigos que os agentes secretos se comunicam. Então, o que a crise doméstica de casa, casinha brincadeira, de marido e mulher estava acontecendo, agora acabou. Agora virou um caso de intriga internacional. E pode ser mudada por uma crise mundial. E agora? O que será que vem? Temos o seguinte, galera. Só que tem um detalhe. O jogo duplo entre as potências é imenso. Ambas têm agentes infiltrados. Não é só apenas o Wheeler que estava infiltrado. Tinha um outro agente. Um agente de Westalis que estava infiltrado dentro do serviço secreto da Austânia. Então, só que dentro desse caso todo, quem se deu melhor mesmo foi a Austânia, porque o Wheeler conseguiu retornar com vida para seu país natal e com muitas informações essenciais. E já o espião de Westalis se deu mal. Foi descoberto. A infiltração é recíproca. O risco é altíssimo também. Wheeler, enquanto estava se preparando para ir ao ponto de encontro,
ele percebe uma movimentação estranha. Pessoas caminhando para lá e para cá, meio sem rumo. Ele vai no telhado e observa geral. Percebe a armadilha. E aqui ele não vai se perder. Então, ao sentir que ele estava para ser o alvo, para ser capturado, ele se antecipa e muda de rota. Troca contatos e tenta escapar antes da rede apertar. Ele não foi pego de surpresa. Ele leu o ambiente como um bom espião deve fazer. O Wise responde, se adapta. O Wise não entra em pânico. Ajusta a estratégia em tempo real para recuperar os documentos que precisa ocorrer não é na base da força bruta, mas assim é uma ação cirúrgica. Eles não podem trocar tiros, eles não podem se enfrentar em campo aberto. Vai ser tudo pelo sigilo, porque a própria SSS também está querendo manter o conflito em sigilo por ordens dos superiores. Nós temos aqui que as duas agências estão observando para tentar interceptar, recuperar e desaparecer sem rastros, certo? A SSS quer recuperar, ou seja, quer pegar os documentos, recuperar o Wheeler e se mandar. Já a Wise quer também o Wheeler, quer também os documentos e preferencialmente não ser exposta. Nesse caso, Lloyd, ele entra como um cirurgião. Ele tem que ser cirúrgico. A SSS também está agindo super pesado. A Austânia não está ficando parada. A 3S, o serviço secreto deles, está farejando a infiltração e avança para capturar o traidor. Como eu já comentei, tem um lado que se beneficiou e tem um lado que se deu mal. O jogo de espionagem não é tranquilo, não é fácil para ninguém. Tem os seus riscos. Alguém sempre se favorece, alguém sempre se ferra. Então, temos aqui, nesse caso, o traidor dentro de Austânia sendo capturado, certo? O Ethales perdeu essa batalha, enquanto o agente Wheeler tenta se mover para se proteger. E isso, galera, sem que ninguém saiba, eles estão agindo um contra o outro em conflito aberto, por assim dizer. Mas não literalmente. Os dois sabem que as duas forças, os dois agentes, as duas unidades secretas estão querendo a mesma pessoa. Ok, como que eles vão conseguir? Tem que agir surdina, certo? Temos aqui uma situação de uma intersecção. Uma casa versus o tabuleiro. Porque nesse episódio a gente está vendo dois pontos de vista totalmente diferentes. Porque é nesse ponto que o episódio vai brilhar em dois níveis de crise. Um é o íntimo e o outro é o geopolítico. Eles acabam se cruzando. Parece que o mal entendido doméstico da Yor pode virar uma peça-chave num jogo que vai decidir vidas e carreiras dos agentes. Enquanto a Yor tenta entender como agir como uma pessoa normal, a pertencer a uma casa, uma família, porque a Anya já vê como a mãe. O Lloyd já a considera também uma pessoa importante. Mas e ela? Ela sente que é importante para aquela família, mas ainda tem coisas a aprender. As agências, nesse meio tempo, nesse inteirinho, estão lutando para não perder o controle das informações. Temos ainda um leve toque. Terminamos o episódio com a situação tensa para o pós-crédito nos apresentar algo mais brincadeiroso, mas bem-humorado. Essa parte a gente não tem no mangá. É um fillerzinho que eles colocaram para aprimorar e dar um toque de humor. Eu, particularmente, gostei desse toque e o que levanta a ironia ao final do termo. No final desse episódiozinho, a gente tem uma placa. Cuidado,
o maior animal, o animal mais perigoso, para a revelação sem uma graça, pode nos fazer pensar: quem que é realmente perigoso? Pois bem, por que eu tô falando disso? Porque a Anya saiu de casa antes do Yuri chegar. Ela saiu com a Beck e com a Marta, a Black Bell. Marta, o mordomo, mordoma da Beck. E a Beck, a melhor amiga da Anya. Elas foram visitar o zoológico. Temos que falar dessa cena. Vale muito. Parece piada, mas é o fechamento temático perfeito. Parabéns para a equipe de animação, porque o roteirista acertou em cheio. Tensões políticas, tensão dos agentes secretos, mal entendimentos, para poder fechar nele um tom irônico e brincadeira. A Anya vai ao zoológico e, ao ver leões, elefantes, tudo aquilo que a gente vê, é fascinado desde criança por zoológicos, em ver os grandes animais, os reis das selvas, os animais mais pesados terrestres, a imponência do elefante, a beleza de um leão, e aos poucos as crianças vão vendo, até que aparece a placa. Cuidado! A Anya, toda alegre, já vai querer ver o que é isso. E chama: venha, Beck, veja! Tem um monstro lá na frente! Mal elas sabem que tem outras coisas pertencendo. E uma virada de chave muito legal. Do nada, estavam dentro da cela, dentro da jaula. Beck, estranha, Anya, vamos poder lutar com os animais, com esse monstro! E aí, vem um banho de água fria. Marta começa a nos ler o que está escrito na placa, citando exatamente o que apareceu no episódio. É dito que ordem primata, família dos homonídeos, homem, homo sapiens. Essa parece ser a jaula dele. O animal que cobre a maior parte da área do mundo. Eles são onívoros, eles são muito territorialistas. Alguns grupos lutam entre si, até dentro do mesmo grupo. Eles são muito violentos e perigosos. Temos afinal a piada. Eles são os humanos. Sim, nós, minha gente, os humanos, somos os piores animais possíveis. Aqueles mais terríveis. E é isso que a mensagem final de Spy X Family é entregue. O animal mais perigoso é o ser humano. Qual é o único animal que destrói o seu meio ambiente, o seu habitat natural? Qual é o único animal que entra em conflito com outros por questões ideológicas? É o ser humano. E por isso a gente vai fechar esse episódio com uma ironia perfeita. Quantos adultos brincam de espionagem, vazam documentos, caçam traidores e colocam o mundo à beira do colapso? Quem está na jaula, literalmente, são as crianças. Não é engraçado? Enquanto Yuri e Lloyd tentam caçar um ao outro para conseguir os documentos, quem está realmente na jaula é a Anya. E a Beck, a nossa querida telepata, não entende nada de jogo político. Beck não entende de guerra. Mas elas já estão presas dentro de um sistema muito perigoso, criado por adultos mais trágicos e, ao mesmo tempo, engraçado, e todos que vêm por fora, vêm do lado de fora essa situação, é que acho graça. É irônico, né, minha gente? Mas Spy X Family, ele faz piada, ele brinca, ele goza, ele tira sarro, mas não é bobo. Leão não mente, elefante não trai, panda é fiel. Já o ser humano é bagual. Gente, estamos chegando ao final desse vídeo. Eu gostaria de pedir mais uma vez, deixe o seu like. E para quem está acompanhando o mangá, ou tem interesse em saber o que vai acontecer, no episódio 11, ou dessa terceira temporada, ou episódio 48, se formos considerar a numeração contínua desde a primeira temporada, ele está adaptando o início do Mole Arc, cobrindo aproximadamente os capítulos 79 a 81. Ou seja,
O que vimos apenas é o começo do nó, que vai apertar muito. E as próximas prévias que já tivemos, eles vão anunciar um choque, vem um confronto cara a cara. Yuri versus Twilight? Yuri versus Lloyd? Ou o famoso Tenente da SSS contra o Super Agente Twilight? Promete ser pesado. Será que isso vai realmente acontecer? Então, minha gente, fiquem atentos para os próximos episódios que vêm. E com essa ironia final, nós vamos se encerrando nossa análise do episódio 11, que ele vai se despedindo, sem explosão, sem luta, mas com um recado muito claro. A calmaria acabou. Se no episódio 10 tivemos uma pausa após o conflito do ônibus, o episódio 11 já voltou com a tensão. Agora não é mais ameaça de bomba. Agora é jogo de espionagem. Esse episódio nos deixou esse recado bem claro. O perigo não são os animais. Agora, segura teu chimarrão. O próximo episódio promete choque entre as inteligências e ação pura no confronto direto que muitos estavam esperando. E tu, vivente, o que achou? Yuri protege a irmã por amor ou por medo? Wheeler é só um peão ou o começo da tempestade? Deixa teu palpite nos comentários. Mete o mate no like. Se inscreve no Tchê Animações e Mangás para não perder o próximo desfecho dessas situações que estamos vendo. Até o próximo vídeo, Buenacho. E que, na próxima volta do sol, nos encontremos por aqui de novo. Até o próximo vídeo. Gaúchos e gaúchas de todas as querências, tchê!